Então, oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa próxima aula sobre soluções e dispersões. Na última aula, a gente concluiu o cálculo estequiométrico e balanceamento de reações, e hoje a gente vai continuar com outro assunto bem recorrente, porque é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, que são as soluções e dispersões. Então, a gente vai começar aqui no primeiro slide lembrando um pouquinho do misto quente da semana passada, em que a gente viu que uma receita é uma reação química, né? Então, trazendo para o nosso cotidiano, a novidade de hoje é que um copo de Nescau, que é ótimo para acompanhar um misto quente, é uma dispersão. E o que é uma dispersão? Dispersão é uma mistura na qual a gente vai ter uma substância se difundindo em outra substância. E essa primeira substância vai estar na forma de partículas. Então, quando a gente pensa no Nescau, a gente tem o achocolatado em pó, né? Que a gente coloca no leite. Então, eu tenho o meu disperso, que é o achocolatado em pó, que eu coloco no leite, que é o dispersante. Assim, eu tenho uma substância em partículas, que é o meu pó, se disseminando na outra substância. Então, isso é uma dispersão, que é um grande grupo. Vamos ver outros exemplos de dispersão. Pode passar, Lígia, por favor. Continuando aqui no Nescau. Isso é uma coisa para a gente pensar um pouquinho, para ver as coisas que a gente vai ter aqui para frente. Então, eu tenho o leite e o pó. Por exemplo, eu gosto de Nescau fraco, então eu vou colocar só uma colher de pó no meu leite. Mas, por exemplo, a Lígia gosta de um Nescau mais forte e ela vai colocar mais de uma colher, por exemplo, 3 colheres, que é o Nescau ali da direita, né? Então, com isso, tem uns conceitos para a gente pensar. Qual será que é o Nescau mais fraco, mais forte? Será que são esses os nomes que a gente chama? Será que tem a ver com a concentração? Com o quanto que eu consigo solubilizar? Quando que eu vou começar a formar um corpo de fundo? Então, esses são todos os conceitos que a gente vai ver daqui para frente. Pode passar. Agora, uma pergunta. Será que existe um limite de pó para eu conseguir fazer o meu Nescau? Será que eu posso querer o Nescau mais forte do mundo e continuar adicionando pó sem problema nenhum que ele vai continuar dissolvendo? E a outra pergunta, que ali a gente está falando que é bastante frequente dissolver sal em água, né? A gente põe sal em todos os alimentos salgados que a gente prepara. Será que também existe um limite de sal para essa quantidade que eu posso dissolver na água? Já que todos os alimentos têm uma parte de água, né? Então, sempre que eu adiciono sal, eu estou dissolvendo esse sal em água. E a gente vai ver se realmente existe esse limite para a quantidade que a gente vai dissolver em água. Isso aí. E aí eu falei que quando eu tenho uma substância sendo disseminada em outra, eu tenho uma dispersão. Mas se a gente olhar ali para o primeiro exemplo, que eu tenho um copo com rodelos de limão, eu posso pensar que eu tenho uma substância dentro de outra, limão em água. Mas isso é uma dispersão? E a resposta é não, porque eu tenho rodelas de limão. Ela não está na forma de partícula, essa substância, né? Tá, um limão é um objeto, entre aspas, um alimento inteiro. Então, isso não é uma suspensão, uma dispersão, desculpa. Mas, se eu tiver água com o limão espremido, eu vou ter esse limão na forma de partículas, de gotas. Então, sim, eu vou ter uma dispersão. Então, a gente precisa ficar bem atento nisso. Não é qualquer coisa que eu tenho misturado em outra que eu vou formar uma dispersão. Eu preciso ter uma substância na forma de partículas. E o que difere uma dispersão da outra são o tamanho das partículas.
A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. E aí vem o que são soluções. Essa pergunta está aqui porque dentro da dispersão a gente tem 3 grandes grupos, diferenciados pelo tamanho das partículas. Para a solução, a gente tem partículas menores que 1 nanômetro. 1 nanômetro corresponde a 1 vezes 10 na menos 9 metros. Então, é um tamanho muito pequeno. E solução é a dispersão com o menor tamanho de partícula. Depois a gente tem a dispersão coloidal, que são os coloides, que está no meio, né? São as partículas de tamanho médio, que ficam entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Um exemplo de coloide é a gelatina, que a gente tem a gelatina dispersa em água. E aí, aparentemente, a gente tem uma mistura homogênea, né? A gelatina parece uma fase só, uma única camada. Mas com o auxílio do microscópio, a gente consegue ver as grandes moléculas de gelatina e consegue ver elas dispersas em água. Então, elas são partículas maiores e eu consigo ver essa separação de fases entre as substâncias. E depois eu tenho a suspensão, que são partículas grandes. São as maiores partículas das dispersões, que estão acima dos 1000 nanômetros. Um exemplo de dispersão é o leite de magnésia, aquele branquinho, sabe? Que se usa bastante para... É um antiácido. As partículas são tão grandes que elas formam uma fase heterogênea, quando a gente dispersa, por exemplo, leite de magnésia em água. Pode passar, Lígia, por favor. Então, aqui continuando o que são as soluções. Por definição, elas vão ser misturas homogêneas e podem ser encontradas em estados de agregação gasoso, líquido e sólido. Então, a gente pode ter misturas de sólidos, misturas de líquidos e misturas de gases. Normalmente, tem um estudo específico de soluções que são mistura de sólido com líquido. E aí vocês também vão ver em Química A como é que faz separação de certas misturas. Mas aqui a gente só vai estudar o quê? As soluções, geralmente de como os sólidos se comportam em líquidos, ou líquidos com líquidos. Então, as misturas são sistemas formados por 2 ou mais substâncias diferentes. Então, a gente pode ter mistura, uma solução com 3 substâncias, 4, 2. E aí a gente tem 2 definições, que são solutos e solventes. O soluto normalmente é aquilo que está em menor quantidade. Então, vamos supor o sal e a água. A água normalmente é o solvente, no maior caso das soluções, a água costuma ser solvente. E o soluto, no caso, seria o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl. Então, o soluto normalmente é em menor quantidade e o solvente é o maior. E isso funciona para a maioria das soluções, não quer dizer que é regra, mas a maioria das soluções, o solvente acaba muitas vezes sendo líquido, ou que está em maior quantidade. E o foco do nosso estudo são as soluções, porque são a grande maioria das dispersões é o que está mais presente no nosso cotidiano. Então, é nisso que a gente foca. Dentro das dispersões tem as soluções, e esse é geralmente o alvo do nosso estudo. Bom, para entender, então, as soluções, tem 2 conceitos que é importante saber, que é a dissociação e a ionização. Então, vocês vão estudar o que é, por exemplo, as ligações. A gente tem ligações iônicas, covalentes, ou também chamado moleculares, ligações metálicas, e o que é importante saber das ligações iônicas são sais formados por ligação iônica, que normalmente é metal com a metal. Sem entrar muito em detalhe do que é o composto iônico,
ou não iônico, covalente, vocês vão ver em química A, mas só para saber, então, que a gente chama dissociação quando tu tá falando de um composto com ligação iônica, e ionização quando é um composto com ligações covalentes. Então, o ácido clorídrico, que é o HCl, em água, ele gera íons H+, e Cl-. Isso aqui é uma ionização, a gente gera íons. E a dissociação, eu tenho um sal, que ele é sólido e ele fica aquoso, se dissocia completamente. Então, aqui o cloreto de sódio, ele é sólido e ele forma um retículo cristalino. Esse retículo, ou seja, essas ligações entre os íons serão rompidas na água, e por isso que gera os íons, que é Na+ e Cl-. Tá, talvez eu corte dali, tá, mas aqui eu tentei gravar um vídeo, vamos ver se vai dar certo. A gente tem uma simulação do sal de cozinha, que é o NaCl, sendo jogado na água. Conforme a gente vai balançando, jogando, as moléculas vão se dissociando no líquido. No caso aqui, o solvente é a água, o soluto é o meu sal. E aí, se formos observar na parte de sólido e líquido, de sólidos e dissolvidos, a gente vê que todo sólido foi dissolvido. Então, a solução está completamente dissociada. Aí vamos ver sais que não se dissociam facilmente, que são pouco solúveis, como o iodeto de cobre. A gente começa a jogar um pouco do iodeto de cobre. Já dá para ver que as partículas demoram um pouco mais para dissociar se comparado ao sal. E gera aqui no fundo o que a gente chama de corpo de fundo. Isso significa que a quantidade que eu joguei aqui de sal, do iodeto de cobre, não é totalmente dissociada. Então chega num certo ponto em que fica saturada a solução. Ou seja, nem tudo que a gente colocar vai se dissociar, que é o mesmo, mais ou menos o que ocorre com o Nescau. Então, essa foi uma simulação que é como ocorre a dissociação de sais em água. Então, tem sais que vão se solubilizar, dissociar facilmente, e outros sais já têm uma maior dificuldade de se dissociar, que é o caso, então, do iodeto de cobre. A gente pode ver aqui que fica uma quantidade de sais que não são dissolvidos, diferente da água, que era do cloreto de sódio, que era totalmente dissolvido. Ficava zero como sólido e dissolvido tudo que foi jogado em água. E claro, conforme se eu aumentar mais a água aqui, para o iodeto de cobre, essa quantidade de sólido já vai diminuir. Se eu diminuir a quantidade de água, a quantidade de sólido vai aumentar, porque eu vou ter bastante sal em pequena quantidade de água. Então, a gente percebeu no simulado o quê? Que chega um determinado momento em que o sal de cozinha, ele não vai mais se dissociar mais. Aliás, isso ocorreu para o iodeto de cobre, né? E ele não se dissocia mais. Isso a gente chama, então, de saturação de uma solução. E outros sais demoram mais para se dissociar. Então, o NaCl também tem um ponto em que ele não mais vai se dissociar. Isso também pode variar com a temperatura. Para a maioria dos sais, isso varia com a temperatura. Alguns sais podem se dissociar em 10 graus e outros precisam aumentar a temperatura para conseguir dissociar. Isso dá para perceber também com o Nescau. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas dissolver Nescau no leite gelado, bem gelado, é bem mais difícil. Ele começa a formar uns bloquinhos assim de Nescau, tem que mexer muito. Mas se tu fizer um Nescau quentinho, ele dissolve muito mais fácil. Então, sim, a temperatura é um fator que influencia bastante na solubilidade de uma solução.
Então, aí a saturação de uma solução. Quando um sólido é colocado lentamente em líquido, que a gente, no caso, chama de solvente, o sólido soluto, numa temperatura constante, então vamos pensar 10 graus, e agitação contínua, a gente observa que existe um limite para a dissociação desse sólido. Assim que atingido esse limite, todo sólido a mais que eu colocar vai se depositar no fundo do recipiente chamado corpo de fundo, que é o que a gente viu na simulação. Acabou formando um corpo de fundo aqui no final, aqui tem mais um pouco. Sempre vai ficar um pouco de corpo de fundo, porque o sal foi totalmente já dissociado. Aliás, totalmente não, uma parte dele não se dissocia. Já o NaCl não, ele se dissociava completamente. Então, isso, quando ele atinge esse ponto de saturação, aí a gente chama de corpo de fundo. Ele continua sendo uma solução homogênea, porque um se mistura no outro, mas ela vai formar esse corpo de fundo no final. Então, bom, continuando. Então, estudando propriedades de soluções líquidas. Então, a gente sempre tem que considerar a pressão ambiente, soluções líquidas numa pressão ambiente. A obtenção de uma solução vai depender do quê? Esse ponto de saturação, ele nos dá um coeficiente de solubilidade, é esse o termo, que é a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Então, padrão, o que seria? Eu tenho que delimitar uma quantidade, por exemplo, 100 ml de água ou 100 gramas de água. Eu tenho que definir um padrão para saber esse coeficiente de solubilidade, para comparar vários sais. Qual é a solubilidade de um sal? Eu não posso pensar em coeficiente de solubilidade em 200 gramas de água e outro em 100. Não, eu tenho que definir um padrão para poder comparar os coeficientes de sais em determinadas condições de temperatura e pressão. E a temperatura vai ser o único fator que vai determinar a quantidade do soluto capaz de se dissolver em uma certa quantidade de solvente. Então, lembrando que o soluto é o sólido, na maioria dos casos, e o solvente é a água. Então, a temperatura é um fator que pode alterar esse coeficiente de solubilidade. Então, a gente sempre tem que definir em que temperatura, quando a gente falar em solubilidade, coeficiente de solubilidade, a gente tem que definir o padrão que a gente está usando de solvente, ou seja, quantos ml, e definir também a temperatura e pressão que a gente vai usar, que normalmente é pressão constante. Pressão constante não, pressão ambiente, né? Aí aqui, como que a gente vai compreender, então, um gráfico da curva de solubilidade? Como é que é realizado isso? Primeiro, vai se definindo várias temperaturas. Então, tu vai pegar lá 0, 10 graus, 20, 30, até 100 graus, aumentando de 10 em 10 graus. Aqui embaixo, então, tá a temperatura do meu nitrato de potássio. A temperatura vai aumentar da esquerda para a direita, observando no gráfico direito. E a solubilidade em gramas de KNO3 em cada 100 gramas de água. Então, aqui o padrão de solvente foi o quê? 100 gramas ou 100 ml de água, tá vendo? Então, o padrão é 100 ml de água, pressão é 1 atm, que é a pressão do ambiente, né? E, vou colocar aqui 1 atm, se funcionar, né? Então, pressão é 1 atm, e aí o que acontece? Em 0 graus, mais ou menos 13,3 gramas se solubilizam ou se dissociam em 100 gramas de água. Mais do que isso, forma um corpo de fundo. Então, esse é o meu ponto de saturação. A 20 graus, mais ou menos 21,1. E assim vai. Então, o meu gráfico que está aqui de temperatura e grama, vai se formando essa curva de solubilidade, coeficiente de solubilidade. Então, o que acontece? O meu coeficiente de solubilidade, por exemplo, em 80 graus, vai ser qual?
80 graus no padrão de 100 ml de água, o meu coeficiente, vocês vão puxar até aqui, vai ser mais ou menos 160 gramas, por aí 170, mais ou menos isso, né? Se eu for puxar, não tem uma linha aqui, mas mais ou menos vai ser isso. Se eu for puxar o gráfico para a esquerda. 170 gramas, mais ou menos, vai ser o meu coeficiente de solubilidade para o KNO3 em 80 graus Celsius. Então, tem que ser especificado. Se eu colocar mais do que 171,5 graus Celsius, que é o que ele diz que é o coeficiente de solubilidade. Se eu colocar mais do que isso, começa a solução, ela vai de saturada, começa a formar o corpo de fundo, né? Se eu colocar mais massa nessa temperatura, vai formar o corpo de fundo, e se eu colocar muito, vai formar o que a gente chama de solução supersaturada, que depois a gente vai explicar. Se eu colocar menos que 171,5 graus, a solução é insaturada, ou seja, eu posso acrescentar ela um pouco mais para que ela fique homogênea. Então, a gente tem basicamente três tipos. Saturada tem duas formas que eu vou explicar. Mas basicamente a gente tem três tipos, classificação então de sais, que é a insaturada, saturada e supersaturada. Então, uma outra forma de... Quer falar? Posso falar uma coisa? Ah. Ali sobre o coeficiente, pode voltar ali no gráfico. Para cada temperatura, a gente descobre quantos gramas da nossa substância a gente vai conseguir dissolver num padrão, né? Foi o que a Lígia falou, a gente sempre tem que comparar padrões, quantidades iguais. Então, por exemplo, ali em 80 graus, a gente soube que conseguia dissolver 170 gramas de KNO3. E é importante saber que isso sempre vai ser proporcional. Como eu descobri para um padrão de 100 ml de água, se eu quiser trabalhar com 500 ml de água, eu sei que eu vou conseguir, a 80 graus, dissolver 5 vezes mais que isso. Então, a gente tem esse padrão, consegue calcular quanto que dá para dissolver para mais ou para menos, baseado nesse padrão de cada temperatura. É isso. Então, ali a gente só viu o KNO3, mas daí eu peguei um gráfico aqui que já tem mais sais, né? Para mostrar. Por exemplo, o nitrato, que quando a gente vê, então, um gráfico desse com vários sais, que é bem comum em vestibular, a gente tem que ver esses vários sais no gráfico, analisar cada sal, como eles funcionam conforme a temperatura. Então, por exemplo, o cloreto de sódio. Vocês podem ver que ele forma uma linha reta. O que isso significa? Que o cloreto, conforme aumenta a temperatura, a solubilidade dele, o coeficiente, não muda em 100 gramas de água, né? Aqui o solvente padrão é 100 gramas de água, normalmente é isso, essas curvas. Então, aqui ele não muda a solubilidade dele conforme aumenta a temperatura do meu NaCl. Então, acaba ficando essa linha reta. A maioria dos compostos formam uma curva para cima. Então, a exemplo do cloreto de amônio, nitrato de potássio. O nitrato de potássio, conforme a gente aumenta a temperatura, então, por exemplo, aqui 80 graus, conforme a gente aumenta a temperatura, a massa que necessita ser adicionada para atingir a saturação também aumenta, maior a massa. Então, em 20 graus Celsius, do nitrato de potássio, eu preciso menos de 40 gramas para atingir essa curva. Em 80 graus, eu posso colocar muito mais, praticamente 160 gramas de nitrato de potássio para solubilizar, numa temperatura maior. Então, isso é super comum, os sais ocorrerem essa curva para cima. A maioria deles é para cima, aumenta. Conforme aumenta a temperatura, eu posso colocar mais massa para se solubilizar. Aqui, a gente também pode pensar no nosso Nescau, porque conforme, se a gente está no leite gelado, com uma colher de achocolatado, ela se dissolve mais difícil. Se eu aquecer o leite e esquentar, a gente vê que ela se solubiliza mais fácil. Então, aqui tem um exemplo, então, um caso em que diminui com o aumento da temperatura.
é o meu sulfato de césio. Conforme aumenta a temperatura, a solubilidade dele diminui. A massa para atingir a solubilidade diminui. É isso que quer dizer. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de massa adicionada em solução. Então, na temperatura de 10 graus, mais ou menos aqui, eu preciso de mais ou menos 15 gramas de sal em água, né? Aqui o padrão, 100 gramas de água, que é o meu solvente. E se eu pensar em 80 graus Celsius, eu preciso de mais ou menos, se eu for rebater lá do lado, mais ou menos 10 gramas do sal. Então, percebe que eu fui de 15 para 10 gramas, eu diminuí a massa para atingir o meu grau, porque acima disso, provavelmente iria formar um corpo de fundo ou ser uma solução supersaturada. Então, cada um tem a sua curva, conforme o sal em água vai ter a sua curva de solubilidade. E esse é o meu coeficiente, né, de solubilidade. Então, cada um vai ter a sua massa conforme uma determinada temperatura, conforme o meu padrão de solvente. Tá, voltando então, classificação das soluções. Então, como a gente tinha comentado, a gente tem solução insaturada, saturada e supersaturada. Essas são as classificações básicas. Então, o que é a insaturada ou não saturada? É quando a quantidade que a gente coloca de soluto no solvente é inferior ao coeficiente de solubilidade. Um exemplo, o coeficiente de solubilidade, também chamado CS, do nitrato de potássio em água em 20 graus Celsius é 31,6 gramas em 100 gramas de água. Portanto, a adição de qualquer quantidade de nitrato de potássio abaixo de 31,6 gramas em 100 gramas de água, que é o meu padrão, a 20 graus Celsius produz uma solução insaturada. Então, tá, 31,6, como a gente tinha visto em slides anteriores, 31,6 é o meu limite do meu nitrato de potássio. É o meu coeficiente de saturação. Então, se eu colocar em 100 gramas de água abaixo de 31,6, eu ainda não atingi esse limite de saturação. Então, a gente chama de solução insaturada. A gente pode colocar mais massa, né? Mais soluto. Aí, a solução saturada, então, como eu falei, a gente atingiu esse limite do coeficiente de solubilidade. Então, ele ocorre quando a quantidade de soluto dissolvida é igual ao meu coeficiente de solubilidade. Aí, a gente tem duas situações para a solução saturada. Uma delas é a quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade, ou a quantidade de soluto adicionada é superior ao coeficiente de solubilidade. Então, a gente tem duas situações. Quando a gente iguala, então, o coeficiente de solubilidade do nitrato de prata é 31,6 em 20 graus Celsius, em 100 gramas de água. Se eu colocar exatos 31,6, eu tenho uma solução saturada. Se eu colocar um pouquinho a mais, eu vou ter um excesso. Uma parte que não vai ser dissolvida no soluto, no solvente. Então, a gente chama de solução saturada heterogênea com corpo de fundo. Então, lembra lá que eu tinha falado do iodeto, aquele sal, era iodeto de cobre? Não lembro agora. O iodeto, aquele sal pouco solúvel, ficava um fundo lá que não se dissociava. Aquele fundo, então, é a quantidade que foi colocada a mais dessa solução saturada. Então, o que acontece? Ela é uma solução ainda homogênea, né? Porque o soluto se dissolve, então ela é homogênea, ela fica uma fase só que uma parte, chega uma hora que ela atinge esse limite e fica esse corpo de fundo embaixo. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma solução de cloreto de sódio, em 20 graus Celsius, 20 gramas. A gente diz que é uma solução insaturada, porque o limite, o coeficiente dela é 36 gramas.
como vocês podem ver ali embaixo, 36 gramas em 100 gramas de água. Então, esse é o meu limite para cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Então, 20 gramas eu ainda não atingi o limite, então ela é insaturada. Em 36 gramas, ela é saturada, atingiu o limite. E 40 gramas, ela forma esse corpo de fundo. Então, ela é saturada com o corpo de fundo. Ela acaba sendo uma solução heterogênea, porque eu vejo duas fases. Mas elas se misturam, só que atingiu o limite, né? Então, essa solução... E aí, a solução supersaturada. Qual que é a diferença da solução supersaturada para essa saturada com corpo de fundo? A supersaturada, ela se mistura, ela se dissocia, só que numa dada temperatura. A gente tem que aumentar a temperatura para que ela se dissocie. Só que conforme começa a diminuir a temperatura, e tu der um pequeno perturbação no meio dela, ela começa a se cristalizar. Então, o nitrato de potássio, por exemplo, em 40 graus Celsius, a solubilidade dele é 61,47 graus. E a 20 graus é 31,6 gramas. Então, a gente coloca muito a mais do que, né, aqui no caso é o dobro, aumentou a temperatura no dobro, mas a massa também aumentou. Então, a gente aumenta muito a temperatura para aumenta muito a massa, aliás. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, um vídeo, como congelar a água em 1 segundo. Aqui é um exemplo de uma solução que você perturba ela tá aparentemente homogênea, límpida, você não consegue ver duas fases. E se tu coloca, às vezes, um pequeno cristalzinho a mais, ela começa a cristalizar tudo que tem de íons no meio. Só passar mais para frente. Então, aqui ele usa o acetato de sódio para fazer solução supersaturada. Então, a solução estava solubilizada, né? Mas um pouquinho a mais que ele colocou alterou o meio, perturbou, e aí começa a cristalizar. Isso é um exemplo de solução supersaturada. Então, só para mostrar para vocês, depois vocês podem acessar o vídeo inteiro e entender como que isso acontece. Basicamente, ele solubilizou, teve que aquecer a temperatura. Quando a temperatura diminuiu, ele botou um pouquinho e cristalizou tudo. E é diferente do corpo de fundo. Então, essa temperatura não foi a temperatura que ele solubilizou, né? Ele estava numa temperatura maior. Conseguiu solubilizar tudo. A água esfriou, o solvente, enfim, esfriou. Ainda estava límpido, mas uma pequena perturbação, ou o dedo, ou bota um pouquinho do sal, de um sal, ele perturba o meio e começa a cristalizar tudo que tem lá. Tá. As soluções também podem ser classificadas quanto ao ponto de saturação, que a gente estava falando agora. Só fala um pouco mais alto. Parece que tá. Melhor? Se falar perto do microfone, acho que é melhor. Tá. Então, as soluções podem ser classificadas quanto ao ponto de saturação, que é o que a gente estava falando até agora, e também de acordo com o estado físico. A maioria das soluções, como a gente falou lá no começo, são de líquido em líquido ou de sólido em líquido, mas a gente também tem soluções sólidas, que um exemplo bastante comum é o ouro 18 quilates, porque a gente sabe que ouro puro não é uma coisa rígida, né? Então a gente tem uma liga metálica composta por ouro e cobre, que é um exemplo de solução sólida. Um exemplo de solução líquida, que é bastante comum, é a adição de sacarose em água.
Essa palavra aquosa aparece bastante quando são soluções em que o solvente é água. Então, a gente põe o açúcar, que é sólido, mas mesmo assim a solução continua líquida. E a gente também tem solução gasosa, que é o exemplo do ar, que o ar é um composto de gases, né? A gente tem mais de um gás no ar atmosférico, que é um exemplo de solução gasosa. Pode passar isso. E aí, as soluções também podem ser classificadas quanto à natureza do soluto. Então, elas podem ser moleculares ou iônicas. Isso também tem a ver com as ligações entre os elementos e a dissociação e a ionização, que a Lígia explicou lá no começo. Então, quando ela é molecular, as partículas do soluto são moléculas, por exemplo, a sacarose em água. E geralmente esses compostos são orgânicos, porque eles não formam íons, como os sais, que são compostos iônicos, por exemplo, o NaCl, que a gente sabe que forma Na+, Cl-. Então, a gente tem a formação de íons, e geralmente são os compostos inorgânicos, formados por metais e ametais. Então, aqui uns exercícios para a gente pensar. Primeira pergunta: qual o critério utilizado para classificar as dispersões? Então, como a gente tinha visto no slide, as dispersões elas são separadas em soluções, coloides e suspensão, né? Então, basicamente, o que muda de um para o outro é o tamanho das partículas que eu vou ter no meu solvente. No solvente, a gente fala para solução, né? Mas que eu vou ter na minha substância. Que partículas, qual o tamanho das partículas que vão estar. Então, esse é o critério, o tamanho das partículas do disperso, para saber se é solução, colóide ou suspensão. Depois, um determinado sal apresenta solubilidade em água igual a 135 gramas por litro, a 25 graus Celsius. Dissolvendo-se completamente 150 gramas desse sal em 1 litro de água a 40 graus Celsius e resfriando-se lentamente o sistema até 25 graus Celsius, obtém-se um sistema homogêneo, cuja solução será. Então, lembra que eu comentei das soluções, primeiro, diluída e concentrada a gente ainda não falou, então a gente ficaria sobre insaturada, saturada e supersaturada. Se colocou 150 gramas e o coeficiente de solubilidade era 135, então a gente já sabe que não é uma solução insaturada, é no mínimo saturado ou supersaturado. Mas daí o que acontece? Ele teve que aumentar a temperatura para conseguir solubilizar isso. E depois resfriou e continuou num sistema homogêneo. Então, é o mesmo exemplo daquele vídeo que eu mostrei para vocês do acetato em água, que daí, perturbando o meio, ele alterava. Então, isso ali é uma solução supersaturada. Então, seria a letra E. Não é com corpo de fundo, porque ele disse que ficou um sistema homogêneo. E com corpo de fundo, não ficaria homogêneo, né? Seria visível, lembrando do Nescau em excesso, né, no leite. Depois, quando adicionamos um sal comum, NaCl, à água, sob agitação e temperatura constantes, verificamos que, em dado momento, o sal não se dissolve mais. No caso do NaCl, isso ocorre quando há aproximadamente 360 gramas de sal por 1000 ml de água, ou seja, 1 litro. Se a gente adicionar 500 gramas de NaCl em 1 litro de água, nas mesmas condições acima, estaremos preparando uma solução que será classificada como uma. Aí tem ali, solução saturada sem sal precipitado, solução saturada com sal precipitado, solução supersaturada e insaturada. Então, vamos pensar, eu tenho o meu limite, o meu coeficiente é 360 gramas por litro, né? Ou 1000 ml de água. Meu soluto é o sal, meu solvente é a água.
Se a gente colocar 500 gramas na mesma temperatura, mesmas condições, como ele falou ali, a gente está colocando a mais do que da curva de solubilidade. Então, já é uma solução, no mínimo, saturada ou supersaturada. Se eu coloco a mais, o que vai acontecer? Ele não falou aqui em temperatura, que foi esfriada, como ficou o sistema. Então, a gente vai considerar que ela é uma solução saturada com sal precipitado, ou seja, uma parte do sal vai ficar ao fundo como corpo de fundo, não vai se dissolver. E aí, para a próxima aula, então, a gente vai falar, então, das relações entre o soluto e solução. Como que a gente sabe qual é a concentração, quantidade de íons que eu tenho numa solução, como que a densidade de líquidos interfere conforme a quantidade de soluto, o que é título em volume e como preparar a diluição de soluções. Então, tem uma solução bem concentrada e eu quero deixar ela, digamos assim, eu quero uma solução saturada com uma quantidade menor de volume. Automaticamente vai ter uma massa diferente, proporcional àquele volume. Então, isso a gente diria que é uma diluição de soluções. Mas a concentração não altera, mesmo que altere o volume e a massa do soluto, a concentração não altera. Então, isso é uma diluição. Daí, depois, nas próximas aulas, a gente vai explicar isso e vamos preparar uma lista de exercícios para deixar já em anexo que lide com todos esses termos que a gente vai falar nas próximas aulas. Quer falar alguma coisa?